começando mais um vídeo, sim, começando mais um vídeo aqui. E dessa vez é um formato diferente porque é uma conversa mais estabilizada, podemos dizer assim. A câmerazinha, como vocês podem ver, ela tá ali. Eu estou transferindo arquivos para poder editar. E eu resolvi falar com vocês um pouco sobre as ideias que às vezes me vêm, como às vezes elas surgem, podemos dizer assim. Como vocês sabem, provavelmente, eu não sei se você está acompanhando o canal de desenvolvimento de games, mas dá uma conferida lá. Há algum tempo atrás eu postei um Reels onde que eu mostrava ali como era a questão de um teaserzinho, né, de um jogo Suica Games. Para quem não sabe, Suica Games é aquele jogo onde que vai caindo as frutas e quando uma fruta do mesmo tipo encosta na outra, elas fazem um merge e aí se torna uma fruta um pouco maior. E você vai fazendo isso até chegar ali na melancia, se eu não me engano, né? Também tem jogo chamado Watermelon e tal. Eu até pensei em focar em desenvolver o jogo para poder fazer o primeiro game na Steam, porque é um game relativamente simples que não tem essa questão de muita fase, saca? E seria um game assim, vamos dizer assim, de fácil desenvolvimento, podemos dizer. Mas nem tudo na vida do desenvolvedor independente é fácil. Às vezes a gente acha que é fácil e acaba tendo algumas surpresas no decorrer do rolê, podemos dizer assim. Mas eu gosto de pontuar da seguinte forma. Muitas vezes as ideias, elas surgem de forma natural, né? Às vezes você tá ali, sei lá, fazendo nada e de repente vem uma ideia para você fazer alguma coisa. Para algumas pessoas, talvez seja a forma mais comum de você começar a pensar numa ideia nova, de um produto, de um serviço, de um vídeo, de um conteúdo e por aí vai. Mas, para mim, acaba sendo um pouco, sei lá, tipo assim, não é o meio mais comum. Muitas vezes eu tenho ideias, tanto produto, games e tudo mais, em alguma coisa aleatória que eu estou fazendo. Uma coisa que eu estou tentando tratar na terapia, que eu meio que, podemos dizer, viajo muito. Às vezes eu tô, igual eu tô gravando o vídeo aqui e eu tô pensando em várias outras coisas que eu, sei lá, quero fazer, penso em fazer, misturando vídeos, ideias de vídeos. Aí esse vídeo tá me dando ideia de um outro vídeo que eu já tô pensando em como fazer. Então, muitas vezes acontece assim, uma ideia, ela acaba fazendo com que gere outra ideia e essa outra ideia gera outra ideia e no final das contas acaba que talvez em algum momento eu não faço nenhuma das ideias. Porque eu pensei tanto nelas que efetivamente eu não desenvolvi nenhuma delas. É um problema? É um problema. Mas, em alguns casos, é interessante. E a ideia do Suica Games, eu já queria fazer um game estilo, assim, de fácil desenvolvimento e do estilo de merge, porque na minha concepção é um estilo do game, né? Você pega uma fruta, é uma fruta do mesmo tipo, junta, ela faz um merge e gera uma fruta nova. Então, na minha concepção, é um jogo estilo merge. Pode ser que tenha outro nome? Pode. Na maioria das vezes é chamado de Suica Games mesmo. Mas a ideia que me vem na cabeça, né? Eu queria fazer um jogo de merge. Tendo em vista que a gente fez uns vídeos da Game Jam que eu participei e que tinha um jogo que era merge, você juntava os elementos e aí surgia uma nova criatura e aí você ia fazendo até chegar lá no final, que era uma temática meio que com Halloween e tal. Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo aqui e aí eu falo sobre isso. Isso assim, tem uma cara que eu tinha gravado esse vídeo e eu queria fazer um jogo de merge, mas eu não tinha pensamento do tipo assim, não tinha feito a associação que um jogo de merge seria tipo um Suica Games, podemos dizer assim. E aí, eu tava no supermercado e de repente eu vejo duas frutas rolando e encostando. E aí me veio na cabeça, pô, tem o Suica Games. E, se eu não me engano, tinha o Walter Melon também, que era um jogo que eu já tinha jogado também.
de um outro desenvolvedor independente. Então eu falei assim, caraca, tá aí, eu vou fazer meu Suica Games, eu quero fazer meu Suica Games. E aí, no entanto, eu tô com essa ideia para desenvolver o Suica Games, mas ele não vai ser especificamente o Suica Games com fruta e tal. Eu vou desenvolver no canal, mostrando cada parte e tal, o Suica Games normal com frutas, né? Então eu vou desenhar as frutas e tal, aquela coisa toda. Mas eu quero fazer ele para ser um jogo, sei lá, vamos dizer, comercial. Seja para celular ou para Steam, não sei, eu quero fazer. E aí veio essa ideia e eu estou é, mastigando, né? Digerindo a ideia para poder colocar realmente em prática. Aí o que que eu fiz? Falei assim, não, vamos ver se eu vou conseguir fazer o jogo da forma que eu imagino. E aí eu comecei a fazer os scripts e falei, não, agora que os scripts tá bom, eu vou começar a gravar os vídeos. E acabou que eu não comecei a gravar os vídeos porque teve várias outras coisas acontecendo, como a faculdade e tudo mais. Então eu acabei me perdendo. E como tem muito tempo que eu fiz o código, eu não me recordo tanto do código. Eu até fiz um vídeo que saiu lá no canal falando do Suica Games. Só que, assim, eu gravei ele agora e ele eu acho que ainda nem tem data para sair especificamente. Por quê? Porque eu vou começar a gravar o Suica Game, né? O desenvolvimento dele. E aí que é o ponto. Eu tenho que lembrar do código que eu fiz. E a ideia de fazer o código antes foi justamente para não ter que ficar tentando lembrar o que, foi feito. Porque normalmente a maioria das vezes eu vou fazendo as coisas ali meio que no freestyle. Eu decido o que eu quero fazer e começo a desenvolver. E muitas vezes acaba gerando muito corte, porque quando eu tô ali meio que concentrando, eu não consigo falar ao mesmo tempo. É, Eu acabo ali tentando investigar o bug, o problema que aconteceu, o código que tá errado, alguma coisa assim. E aí eu não consigo conversar. Então, eu falei assim, não, eu vou fazer o código antes, porque assim eu vou conseguir gravar o vídeo um pouco melhor, né? Falando sobre o que que eu fiz, sobre como que eu fiz. E a ideia era ter gravado em seguida. Então eu fiz o código e logo em seguida eu ia começar a gravação dos Faker Games. E eu não consegui especificamente fazer dessa forma. Mas é a ideia que surgiu, né? A origem da ideia de desenvolver os Faker Games foi duas frutas se encontrando no supermercado, né? E foi engraçado porque, tipo assim, recentemente saiu um vídeo aí onde eu falo que eu não gosto de supermercado, e realmente eu não gosto de supermercado. Porque às vezes eu considero que é muita perda de tempo você ir para o supermercado, ficar horas e horas e horas comprando, depois na fila e depois carregar peso, descarregar peso. E eu tenho mania de não querer fazer mais de uma viagem, então muitas vezes eu carrego todas as sacolas que eu posso carregar ao mesmo tempo para não ter que fazer muitas viagens e funciona, mas não é saudável, podemos dizer assim. Mas aí vem esse ponto. Muitas vezes a gente está ali de forma aleatória, sem nenhuma pretensão e vem uma ideia, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer, se você tem muitas ideias como eu, é sempre andar com um caderninho para você fazer anotações, né? Hoje em dia eu ando com o meu tabletzinho, mas é aquele negócio. Não significa que estou sempre arquivando alguma coisa. Porque muitas vezes, no momento em que eu estou tendo a ideia, eu não estou com ele na mão para poder escrever, né? Às vezes eu mando ali mensagem para mim mesmo no celular, e se eu mostrar aqui, eu vou ter várias mensagens que eu mando para mim mesmo, em um grupo comigo mesmo, para poder armazenar essas informações. Pode ser que em algum dia essas ideias se tornem ou ganhem vida? Pode. Pode ser que nunca vão ganhar vidas? Pode. Como todas as outras ideias que eu já tive, né? Eu já tive muitas ideias, sério. Tanto de jogo, de universo, de board game, de RPG, de várias coisas. E produtos, serviços, conteúdo. E muitas vezes ficou só na ideia. Eu não tirei do papel. E aí a ideia que eu coloquei aqui nesse canal de tirar as coisas do papel e tal, o motivo que eu estou gravando, vamos dizer assim, as rotinas, seja só
o problema ou não, gravando tudo. É exatamente por isso. Porque o meu objetivo é tirar as coisas do papel, né? Tentar tirar um pouco a parte de crítica minha, porque na maioria das vezes é isso. É uma crítica nossa. A gente coloca uma crítica, pô, essa ideia não vai funcionar, essa ideia não vai dar certo, essa ideia não é boa. E às vezes é só a gente mesmo falando que aquilo não vai funcionar ou que a ideia não é boa. Quando a gente não consegue identificar isso, a gente deixa de fazer muita coisa, deixa de acreditar no potencial das ideias, né? E passamos apenas a ser executores das ideias dos outros, né? Então, por exemplo, não estou falando, eu não vou desenvolver um jogo para algum estúdio. Não, se aparecer uma oportunidade de um freela, de uma parceria, eu vou fazer, porque isso vai me enriquecer. Mas o que eu falo é que muitas vezes a gente só faz e a gente não faz o nosso. A gente não acredita nas nossas próprias ideias. Eu estou tentando um pouco mudar esse aspecto da minha cabeça, dessa mentalidade, podemos dizer assim, dessas crenças limitantes. A terapia está me ajudando bastante, mas de qualquer forma, ainda não é o suficiente. E aí, por isso que eu quero compartilhar para vocês com essa questão das ideias. No vídeo que eu falei que eu odeio supermercado, eu tive uma ideia de um jogo né, dentro do supermercado. E esse jogo que eu vou desenvolver, o Suica Games, ele também surgiu dentro de um supermercado. Então, assim, por mais que eu odeie o lugar, as ideias estão fluindo lá, né? Quem sabe eu devo passar mais tempo no supermercado para poder ter mais ideias de jogos. Não sei. São pensamentos. Então, eu acho que é isso que você tem que começar a não só, é, vamos dizer assim, achar que ficar ali parado as coisas vão acontecer. Começa a explorar, andar, e observar. Observar é fundamental. Porque, por exemplo, se eu não tivesse observado as frutas colidindo, eu não ia lembrar da ideia que eu queria de Merge e eu não ia lembrar do Suica Games. Então, eu provavelmente não iria desenvolver o jogo ou um protótipo do jogo. Porque, no caso, eu já desenvolvi o protótipo. Agora eu tenho que fazer as partes é, necessárias para que o jogo realmente funcione, né? E depois criar a minha ideia de jogo, né? Então uma versão que eu vou fazer vai para o itch.io e a outra talvez para Steam, talvez para o celular, não sei, pode surgir oportunidades. O Super Rally, né, que seria o rally dentro do supermercado, é uma ideia que está anotada e eu comecei a trabalhar em algumas coisas e lembrei que não, a ideia não foi só ali no supermercado. A gente já teve essa ideia em outros momentos, mas não com o rally dentro do supermercado, mas de um jogo de corrida, né? Usando vamos dizer assim, os nossos personagens da época da Ultra Games e tal. Então, assim, tem ideia que acaba juntando com outra ideia, né? Então, ali o supermercado, um jogo de corrida, né? Por que não? São coisas que podem acontecer. Então, comece a observar o seu redor, as oportunidades que aparecem, no sentido assim de ideia mesmo. E quando você ficar pensando assim, pô, isso aqui é uma ideia que não dá certo, não pense dessa forma. Pega, coloca no papel e começa a desenvolver um MVP, se for um produto ou um sistema, um site, alguma coisa assim, ou quem sabe um protótipo, se a gente for considerar para o lado do jogo. Que no final das contas, tanto o MVP quanto o protótipo, para mim é um protótipo, né? Porque você desenvolvendo a ideia daquilo que você acredita que pode virar algo, né? Virar um produto. Então, observe as oportunidades. Veja a melhor maneira de fazer a ideia fluir. Então, se você consegue ter ideias ouvindo música, ouça mais músicas. Anote as ideias que você vai tendo, vê o que que é viável, o que que não é viável fazer. Eu vou escrever um livro. Assim você consegue ter ideias para o livro. Um exemplo de questão de livro. Vai numa praça e observa as pessoas que estão no redor, como elas se comportam. Assim você cria personagens. Assim você dá vida para os personagens de uma forma muito eficaz. Porque você está espelhando o personagem naquela pessoa que você está vendo. Por mais que você não conhece todos os aspectos da pessoa, ali
momentaneamente você consegue perceber algo em comum, não só com aquela pessoa, mas com outras pessoas que estão ao redor, e aí você consegue ter um padrão para criar um personagem que seja fácil das pessoas se identificarem com ele. Então, começa a olhar mais para as coisas ao seu redor e dar mais valor às ideias que surgem nesse momento. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E não se esqueça, dá aquela moral. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.